Amém. Paz seja convosco. Boa noite. Ah, tá muito fraco. Isso aí, criança tem energia para gastar, né? Então tem que pôr para fora. Vamos de novo? Aí agora a gente vai dar uma boa noite bem forte para Jesus. Vamos lá? A gente vai falar boa noite, Jesus, bem forte. Vamos lá? Boa noite. De novo. Amém. Jesus está ouvindo boa noite de vocês. E hoje eu estou aqui para contar algo muito legal, muito especial. Alguém sabe que mês que nós estamos? Mês de novembro. E o que acontece no mês de novembro? São tantas coisas. Já está chegando o Natal. Mas até o Natal ainda tem muita coisa. E o que acontece no mês de... O que nós celebramos no mês de novembro? Quem sabe? O mês de aniversário da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular. Vocês sabiam disso? Que a nossa igreja faz aniversário agora em novembro? Não sabiam? Sabiam, né? Mas eu vou contar aqui uma história, só que eu não vou contar sozinha. Só que eu estou esperando aqui o Miguel. Mas o Miguel ainda não chegou, ele tava por aqui. Alguém viu o Miguel? Cadê o Miguel? Miguel! Cadê o Miguel, gente? Ele estava sentado aqui agora. Será que esse menino tá? Yes.
That was a great woman. Yeah, now I have to go. See ya. Oxi, com quem que você estava falando, menino? Ah, eu tava falando com um amigo americano meu. Ah, por isso que eu não entendi nada. Vocês entenderam alguma coisa que ele estava falando? Você estava falando inglês, é isso? Sim, Estava falando com um amigo americano? sim, lá dos States. E o que você tanto falava com esse amigo americano que se atrasou? Que eu combinei com você de estar aqui e você ainda não tinha chegado. Ah, bem, eu tava falando com ele. Ele tava me contando a história de uma grande mulher. Interessante. Uma história de uma grande mulher? Sim, Será que eu posso saber quem que é essa mulher tão grandiosa assim, tão importante? sim, pode. Qual que é o nome dela, Miguel? O nome dela é Aimee. 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 Eu não conheço. Será que eu conheço Você alguém? quer que Alguém conhece alguma Aimee aqui? Não? Quem que é essa Aimee? Vamos descobrir, né? Vou falar o nome completo dela então. O Ah. nome completo dela é Aimee Semple McPherson. Ah! Vocês viram que o nome é até americano todo, né? Como é que é o nome dela? Aimee Semple McPherson. Aimee Semple McPherson. Chique, né? Mas eu conheço. Eu conheço a história dessa mulher que você está falando. Vamos contar para eles? Vamos. Mas não vamos contar em inglês, não, né? Vocês É. querem ouvir em inglês ou em português? Vamos contar. Ó, eu não entendo inglês, então vamos falar em português, porque todo mundo entende. É. Então, bora, Miguel. Quem que foi essa Aimee? Ela, pelo jeito, ela não é aqui do Brasil, né? Pelo nome dela, assim, ela não é brasileira. Ela nasceu no estado de Ontario, no Canadá. Ontário, no Canadá. Sim. Canadá não é lá longe? Sim, ele fica perto. Ele é um dos países que está lá em cima do globo. Nossa, então ela nasceu longe daqui. Mas o que conta a história dela? Vamos lá, conta para mim. Vamos contar para eles. Então, a Aimee, ela nasceu em um berço cristão, onde os pais dela eram cristãos. Ah, Então, ela foi crescendo, ouvindo Jesus, como vocês. Mas só que teve uma coisa, que na adolescência dela, ela não fez uma coisa muito legal. aí ela se afastou. Sim, ela se afastou da igreja na adolescência. É normal, né? Às vezes fica adolescente, quer conhecer outras coisas. Mas ela voltou, né? Ela voltou depois de um tempo. Ah, ela voltou. Vocês estão vendo? Quando Jesus tem um propósito na vida de alguém, não importa, não adianta fugir. Que volta para cumprir a promessa que a pessoa tem. E aí, Miguel? Aí ela voltou. E o que é que aconteceu depois? Essa moça aqui, ó. Vamos lá. Bem, depois que ela voltou, Ah, ela pregou em vários lugares. Ela foi até a China para pregar. nossa, foi longe, né? Mas se ela nasceu lá, no Canadá, se eu não me engano, ela nasceu em 1800. Ela 90? nasceu no ano. Exatamente, ela nasceu nesse ano. Então, naquela época, acho que nem tinha avião, deve ter sido uma viagem longa, né? Mas vamos lá, ela foi para a China, pregou. Imagina a China naquele tempo como que não era. Se hoje já é difícil, né? Pregar o evangelho lá naquele tempo era muito complicado. Ela realmente foi uma mulher à frente do seu tempo, destemida, né? Mas vamos lá. Aí o que aconteceu? Bem, depois, quando ela estava pregando lá na China, aconteceu uma coisa não muito legal. Ela já naquela época já tinha um marido. Já era casada. Que legal. Mas só que quando ela foi pregar lá na China, depois de um tempo, ela pegou uma doença. Ela ficou doente. E o marido dela também?
Ela e o marido dela ficou doente. Que triste, né? Mas ficaram tudo bem. Mas, felizmente, ela conseguiu sobreviver à doença. Mas o marido dela não teve o mesmo destino. Infelizmente, o marido dela morreu, ela ficou sozinha, mas aí o que, que ela fez? Imagina, lá na China, sozinha, né? O marido falecido. E aí, o que, que aconteceu depois? Bem, ela voltou lá para o Canadá. Ela voltou para a cidade dela, lá em Ontário. Então, voltando lá para Ontário, como ela tinha pouco dinheiro, ela começou a pregar em um salão bem simples e pequeno. Não era assim igual essa igreja? Não. Tem certeza? Era bem menor. Aí ela foi lá, começou a pregar no salão, pegou um salão, começou a pregar. Então deve ter enchido de gente, né? Para ver ela pregar? Bem, ela ficou bem desapontada, porque naquela época ela já era bem conhecida. Mas só que quando ela foi pregar lá, infelizmente não veio quase ninguém. Nossa, que triste, né? É. Na primeira noite, então, não veio ninguém? Ficou bem decepcionada. Mas na segunda veio? Hã? Na segunda noite veio? Na segunda não tinha ninguém. De novo? De novo, ela ficou bem desapontada. Ela deve ter ficado muito triste, né? Porque ela esperava muitas pessoas e não veio ninguém. Mas e aí? Ela continuou? Ela, com muita fé e determinação, continuou. E na terceira noite, ela teve uma ideia. Que ideia? Que ideia será que ela teve, crianças? Porque já pensou, ó, primeira noite, não apareceu ninguém para ouvir ela pregando. Segunda noite, de novo ninguém. Imagina a gente preparar um culto aqui e não vir uma criança. Triste, né? Será que... Que coisa... O que será que aconteceu depois? Qual que é a ideia que ela teve, Miguel? Bem, ela pegou um caixote, foi lá na esquina e ficou de braços abertos, orando bem baixinho. Já imaginou? A gente esperar alguém aqui, não vir ninguém, aí a gente lá para fora, alguém lá para fora, pegar um caixote e ficar assim? O povo deve ter imaginado. Ela não deve bater bem não, né? Deve ser maluca. Já pensou? Aí o que aconteceu? O povo ficou lá olhando ela com o braço para cima, orando? Bem, veio muita gente ver o que estava acontecendo com ela. É curiosidade, né? Se vocês passassem por alguém e estivessem em cima do caixote, com o braço para cima, falando bem baixinho, vocês não iam achar estranho? Vocês não iam querer saber o que estava acontecendo? Sim, né? E aí, o que ela fez? Quando viu aquele monte de gente ali querendo saber? Bem, quando ela terminou a oração, ela abriu os olhos e viu um monte de gente. Que legal. E aí, qual foi a segunda ideia que ela teve? Ela pegou o caixote e saiu correndo lá para o salão. Gente, já pensou? Que legal. Ela abriu os olhos, viu um monte de gente, saiu correndo para dentro do salão. Aí foi todo mundo atrás dela. E ela falou, venham, me acompanhem, depressa. E eles foram? E eles foram juntos. Menino, que coisa, não, que ideia magnífica. Aí, chegando lá, ela mandou pro porteiro trancar a porta depois que todo mundo entrasse. E aí, vocês já imaginaram chegar e ficarem trancados? Mas todo mundo ficou trancado lá, Miguel? Não, eles não ficaram trancados. Bom. O que é que eles fizeram, então? Eles ficaram lá sentados por 40 minutos ouvindo a Aimee pregar. Como que Deus usou essa mulher, né? Olha só, primeira noite não apareceu ninguém, segunda noite não apareceu ninguém, na terceira noite ela orou para Deus enviar as pessoas que precisavam ouvir a palavra e apareceu um monte de gente. Ela era de muita fé. E aí, depois disso? No dia seguinte veio muita gente? Bem, na quarta noite, parece que o pessoal tinha se multiplicado. Veio mais de 500 pessoas. Eu ouvi falar que aquela noite muita gente se converteu. E assim foi. E eu fiquei sabendo que foi uma semana. Em uma semana ela conseguiu juntar bastante dinheiro de ofertas que as pessoas davam. E ela teve uma outra ideia. O que ela fez com o dinheiro das ofertas, Miguel? Depois de uma semana pregando para aquele povo que cada vez ia aumentando mais. Bem, ela foi lá na cidade vizinha
E ela comprou uma tenda. Uma tenda? E aí? Aí, o vendedor não era aquele vendedor que era honesto. Ele passou a perna na Aimee e vendeu uma tenda mofada e toda destruída. Que triste, né? Olha só como tem gente mal no mundo. Desde aquela época já tinha gente querendo fazer maldade, né? Mas e aí? Deu certo? Bem, com muito esforço e trabalho duro, ela conseguiu remendar todos os cortes que tinham lá e limpar a tenda inteira. Mas deu certo. Ela limpou, juntou aquele povo, começou a pregação. Sim. Mas só que naquela noite tinha um pequeno problema. Mais um? Nossa, gente, o que aconteceu? Naquela noite tinha uma ventania bem forte. E nessa ventania começou a descosturar aqueles sementos que ela fez na tenda. Eita! E aí? Aí o vento levou a tenda embora? Não, a tenda começou a cair, mas só que a Aimee ergueu o braço para cima e disse: eu ordeno que, em nome de Jesus, essa tenda não caia até o final do culto. Vocês viram que mulher de fé e a tenda, tem certeza que a tenda não caiu? Isso mesmo, a tenda grudou em um prego e não caiu, ficou lá em pé. Olha só como que é bom ter fé. Quando a gente acredita, quando a gente tem convicção de quem é Deus na nossa vida, Ele opera milagres. E foi um milagre isso, né? E daí continuou? E daí ela continuou, aumentando mais e mais vezes a tenda. Até que chegou uma hora que ela foi lá nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Califórnia. Califórnia, verdade. E alguém aqui já ouviu falar da cidade de Los Angeles? Bem, ela foi para lá e ela construiu na cidade de Los Angeles o Angelus Temple. O Angelus Temple, que chique, né? Olha o nome importante. Mas você sabe, eu fiquei sabendo que antes dela ir lá para o Angelus Temple, ela, no último dia que ela estava pregando lá na tenda, uma tenda grandona, cheia de gente, foi aí que nasceu, que Deus entregou para ela o nome Evangelho Quadrangular, através da palavra que está lá em Ezequiel. Mas daí, Miguel, ela foi lá para o Angelus Temple. Acredito eu que foi aumentando mais e mais pessoas, né? Sim. E muitas pessoas foram tocadas, muitas pessoas foram restauradas. E ali começaram a sair missionários para o mundo todo, né, Miguel? Bem, teve vários missionários. E esses missionários viajaram por todo lado do mundo, pregando e criando várias tendas, igual a Aimee fez. Mas teve um específico chamado Harold Williams. Harold Williams. Eu acho que eu já ouvi falar desse moço, esse missionário, que também foi importante aqui, para o início da nossa igreja aqui no Brasil. Então, ele veio lá da Califórnia? Ele saiu lá da Califórnia, veio aqui para a América do Sul, mas primeiramente ele foi para a Bolívia e depois veio aqui para o Brasil. Vocês viram que viagem? Ele saiu, olha só como somos especiais. Ele saiu dos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles, foi para a Bolívia e Deus trouxe ele aqui para o Brasil. E assim nasceu a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil. E eram pregados em tendas, assim como aconteceu lá no comecinho com a Aimee. E as tendas foram se espalhando por todo o Brasil. Mas foi fácil, Miguel? Não, não foi nem um pouco fácil. Ele enfrentou várias dificuldades, como tinha gente que não queria ouvir, tinha gente que não estava a favor. Ele enfrentou vários desafios, mas ele era um homem de muita fé. Isso mesmo, porque pregar em tenda, chamar o pessoal para vir para as tendas, né? Alguém aqui sabe o que é tenda? Alguém aqui já viu uma tenda?
O que é uma tenda, Miguel? Bem, alguém aqui já foi pro circo? Quem aqui já foi no circo? Ou já viu um circo, passou assim na rua e viu um circo? Já viram como que é o circo? Não tem uma lona grandona? Era assim, Miguel? Bem, a tenda é parecido com isso. Ou se não, é exatamente isso. Isso mesmo, eram tendas daquele jeito. E assim, a Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu e se espalhou por todo o Brasil. Né? E você lembra, Miguel, que eu te falei que lá, antes da Aimee ir para o Ângelus Tempo, ela, no último culto na tenda, ela teve um toque de Deus no coração dela, lá da passagem de Ezequiel. Quem aí está com a Bíblia na mão? Lá em Ezequiel, fala. Lá em Ezequiel 1, capítulo 1, fala que Ezequiel viu uma carruagem. Um certo dia ele estava com o pessoal lá que estava no acampamento e viu uma grande nuvem no céu, saindo trovões, relâmpagos, aquela coisa assim, radiante no céu. Ele se assustou, mas ele ficou olhando e ele viu lá um ser que tinha 4 rostos. Um rosto de homem, um rosto de águia, um rosto de novilho. Ele viu um rosto de leão. Então, ele viu um rosto de águia, de homem, de leão e um rosto de boi. E assim nasceu o nome no coração dela. Deus tocou no coração dela e veio para a mente dela, Igreja do Evangelho Quadrangular. E é o que nós vamos falar agora. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem 4 doutrinas. E cada uma é representada de uma cor, sendo vermelho, amarelo, azul e roxo. E agora eu preciso que vocês prestem muita atenção. Vem cá, Miguel. Rafa, pode colocar, por favor. Vem para cá. A primeira doutrina fala sobre a salvação. Pode ler, Miguel. Bem, a doutrina da salvação mostra um rosto de homem, que esse rosto de homem simboliza Jesus Cristo como Salvador. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como um Salvador, um símbolo de salvação, como uma cruz, uma cor simbólica na bandeira vermelho escarlate. Como no livro de Ezequiel, o primeiro rosto que ele viu foi o de homem, representando Jesus Cristo, o Filho do homem, o Salvador que foi sacrificado por nós. No Evangelho de Lucas, apresenta Jesus como filho do homem perfeito e ideal no corpo, na alma e no espírito. A palavra de Deus diz que Jesus é 100% homem e 100% Deus. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, cujo ideal eram homens perfeitos. Isso, porque os gregos, o ideal deles era ter um homem perfeito, e perfeito foi só Jesus. A segunda doutrina... Pode pular, Rafa. Pode mudar, Rafa. A segunda doutrina é representada pela cor amarela, que significa o batismo com o Espírito Santo. E ela é representada pelo rosto de leão. Jesus, o batizador com o Espírito Santo. O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, símbolo do batismo com o Espírito Santo. A pomba, a cor simbólica é o amarelo. O segundo rosto que Ezequiel viu foi o de leão, representando Jesus como um batizador com o Espírito Santo. Quando lemos a Bíblia, vemos que o leão é um símbolo de força, de poder. A profecia Judá é um leãozinho, se refere ao Jesus que viria da tribo de Judá e será cumprida no futuro.
No Evangelho de João, apresenta Jesus como Filho de Deus e afirma, esses, porém, foram escritos para que creieis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João não apresenta a origem humana de Jesus, mas afirma que o primeiro capítulo de seu livro, que era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Evangelho de João foi escrito para todos os povos do mundo. Bem, a próxima doutrina é a doutrina azul, que significa a cura. Bem, essa doutrina representa o rosto do boi, que diz que Jesus Cristo é um médico. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como um ser, como servo simbólico da cura divina, como cálice de cor simbólica da bandeira azul. O terceiro rosto que Ezequiel viu foi o rosto de um boi, que é representado como Jesus Cristo, o grande médico. Aimee comparou Jesus como um boi, porque um boi é na Bíblia visto como o maior suportador de cargas, e é o animal manso, obediente e fiel até a morte. Isso Jesus mostrou nas cruzes do Calvário. No Evangelho de Marcos, apresenta Jesus como um grande médico que tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores e levou sobre si. Sim, Jesus nos curou através da cruz do Calvário e levou as nossas enfermidades. A quarta doutrina, o roxo, que significa que em breve Jesus voltará. O rosto de águia, Jesus, o rei que há de vir. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como um rei, e o símbolo da segunda vinda é a coroa, a cor simbólica é o roxo. O quarto rosto que Ezequiel viu foi o de águia, representando Jesus como o rei que há de vir. A águia representa como o rei dos pássaros. Com o seu olhar pode ver a longas distâncias. Carrega os filhotes sobre as asas, constrói o ninho em próprio peito. É um símbolo que tipifica Jesus, pois nossa morada não está num lugar de alto céu. A nossa morada não é aqui. A nossa vida foi comprada com a própria vida de Jesus. E os versículos seguintes falam da vinda de Cristo. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o rei que voltará para buscar a sua noiva, que seremos nós, a sua igreja. A igreja seleta e santa. E depois tomará o seu cetro para governar todas as nações da terra durante 1000 anos. O livro de Mateus foi escrito para os hebreus, que há muito tempo esperavam antecipadamente pelo Messias, o rei, o herdeiro legítimo do trono de Davi. Essas são as 4 doutrinas da nossa igreja, que é Jesus salva, batiza, cura e em breve voltará. Vamos lá, pessoal. Todo mundo junto. Bora. Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e em breve. Sim, Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas dores para nos trazer a cura divina. Jesus, ele nos batiza com o Espírito Santo, com o fogo que desce do céu. E Jesus, ele voltará. Ele fez a promessa que ele não nos deixaria aqui sozinhos, ele mandou o Espírito Santo, mas em breve ele vem buscar o seu Santo Espírito e nós, a igreja, voltaremos junto. E hoje nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, esperando pela volta de Jesus, pois não sabemos o dia nem a hora, lá no céu, Jesus está à direita de Deus. E onde Jesus está, existem muitos anjos. Na sala do trono está lá os 24 anciões e os 4 seres viventes que têm o rosto do homem, do leão, do boi e da águia. E neste exato momento, dia e noite, sem parar, eles louvam ao Senhor, eles adoram ao Senhor, falando: Santo,
santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E é nessa promessa que nós cremos, que Jesus irá voltar. Jesus virá nos buscar. Mas enquanto Jesus não volta, nós estamos aqui cumprindo o ID dele. E sabe qual é o nosso ID, crianças? É pregar o evangelho para toda criatura. Então, enquanto Jesus estiver lá no céu, a gente tem que pregar o evangelho para todos, para que todos conheçam Jesus e sejam salvos, e que tenham uma moradia lá no céu junto com ele. Enquanto ele não volta, nós estaremos aqui, como os anjos estão lá no céu, o todo tempo, cantando que ele é santo, santo, santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Quem sabe canta. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Vamos adorar ao Senhor. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, toda a criação. Toda a criação, vocês também cantam, santo. Exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao poder uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao poder uma canção. Cantaremos pra sempre e amém. E os anjos Cantem bem alto para Jesus ouvir. santo, toda a criação. Santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Senhor, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Vamos! E os anjos clamam, santo, toda a criação.
santo pra sempre. Vamos lembrar, gente, ó. Vamos lembrar. Presta atenção. Nós aprendemos hoje sobre a doutrina da nossa igreja. E a doutrina da nossa igreja, vamos lembrar? Foi acerca de uma visão que Deus passou para a pastora que fundou a nossa igreja. Aonde nessa visão, na passagem de Ezequiel, o Senhor mostrou as 4 faces de Jesus, que são as 4 formas que Jesus ele opera, né? As características de Jesus. E aí vamos relembrar. Então nós temos na visão de Ezequiel o rosto do leão. Vamos começar pela ordem. Primeiro é o rosto de um homem. E o que representa o rosto do homem? Exatamente, muito bem. Jesus, ele é aquele que nos salva. Quem crê nisso? Amém. Existe salvação em outra pessoa que não seja Jesus? Jesus é suficiente para nos salvar. Amém. E aí nós aprendemos que uma das faces é a face do leão. E essa face do leão representa o quê? O batismo com o Espírito Santo. Porque quando Jesus foi para o Pai, o Espírito Santo veio para nos batizar e para que nós sejamos cheios do poder. Quem aqui quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Então você será, em nome de Jesus. Amém? Amém, porque Jesus já conquistou isso para nós. E depois nós vemos na visão de Ezequiel o rosto de quem? Do novilho ou do boi. E que representa uma das faces de Jesus. Que é o quê? A cura. Nós somos curados através do nome de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, ele conquistou a cura. E hoje, eu e você pode ser curado. Vocês aqui, quem aqui conhece uma pessoa que está doente? Levanta a mão. Quem aqui conhece? Então, você vai chegar nessa pessoa e você vai falar assim, ó: seja curada agora, em nome de Jesus. Amém? Porque foi isso que Jesus conquistou para nós. Amém? E como nós falamos no começo do nosso culto, uma das faces da visão, qual que é? A última? Da águia. Fala comigo, é da águia. Muito bem. E o que essa face da águia representa? Vocês estão muito afiados, vocês estão muito bem. Jesus voltará. Isso significa que Jesus ele foi para o Pai, ele não está morto, ele está vivo, e ele vai voltar em carne e osso, vivinho como ele está, para nos buscar. E ele vai nos levar lá para onde ele está. Junto do Pai. Amém? Quem quer ir um dia morar com Jesus, num lugar lindo que Ele está preparando para nós? E quando estiver prontinho, a gente não vai mais morar aqui nessa terra. A gente vai morar lá com eles. Todos nós e toda a nossa família que crer em Jesus. Amém? Obrigada, meninas. Deus abençoe. Salva de palmas para Jesus, gente, pela vida das nossas meninas que nos abençoaram.